Olá, seja muito bem-vindo ao canal. E continuando a série das 7 igrejas, falaremos de uma igreja que é conhecida por ser uma pequena igreja com um Deus grande, ou seja, Filadélfia. Então, sobre ter um Deus grande, a gente vai entender alguns pequenos conceitos. Há pessoas que estão à frente de seu tempo, e essas pessoas elas conseguem destinar toda a sua geração a Cristo, ou seja, elas conseguem direcionar uma geração ao caminho de Cristo, ao caminho da verdade. São essas pessoas que creem em um grande Deus. São essas pessoas que, por crerem em um Deus extremamente grande, elas poderão fazer coisas grandes. Elas poderão fazer coisas extraordinárias. Porque o prazer de Deus é usar pessoas comuns, como eu e você, para fazer coisas tremendas, coisas grandes. E as igrejas que possuem esse entendimento de ter um Deus grande, elas acabam por desempenhar um mistério extraordinário. E Filadélfia ela era uma das igrejas que estava na menor das cidades da Ásia Menor. Não obstante, o desempenho desta igreja era um ministério extremamente grande, porque possuíam muita fé. E essa fé gerou esse grande Deus. Eles tinham uma grande fé em Deus. Por isso é uma igreja pequena com uma grande fé. Grande Deus. Eles entendiam isto. No entanto, a gente vai entrar na questão do cenário. Filadélfia, como eu comentei, era uma pequena cidade. Era menor que Éfeso, menor que Esmirna. Ou seja, ela realmente era menor que todas as cidades ali que nós temos aí. E ela não possuía atributos bons. A única vantagem dela era a sua localização. Porque ela ficava num local onde era um eixo de comunicação. As informações que vinham do Ocidente para o Oriente e vice-versa transitavam por esta cidade. Então isso ajudou, de certa forma, a propagação do Evangelho. Porque muitos viajantes, comerciantes passavam por ali. E a cidade, diferente de Éfeso, das outras, ela não possuía grandes riquezas, não possuía templos, não possuía quase nada, era realmente uma cidade mercantil, que servia realmente apenas de posto para as mensagens, para as informações, para as mercadorias e por aí vai. Então era uma região que estava no caminho de outras grandes regiões. E a localidade era justamente o seu ponto forte. E como a cidade era pequena, obviamente a igreja também é pequena. A igreja nesse local ela realmente era pequena, porque ela era realmente proporcional ao tamanho daquela cidade. Mas Jesus ele vai se apresentar nessa cidade, através da carta, de uma forma um tanto quanto diferente das outras. Aqui Jesus se faz único. E somente para essa igreja que Jesus ele se apresenta de uma forma diferente realmente. Porque até então a sua visão predominava um julgamento. Se você notar nas outras cartas, ele vai dizer que ele era a espada de dois gumes, que ele era isso, que ele era aquilo, dando a entender que ele iria julgar. Mas nesta igreja ele vai se apresentar de uma forma diferente. E ele não vai entrar em uma relação de crítica, ele vai apenas elogiá-los. Jesus ele se apresenta então como verdadeiro. Primeiramente ele se apresenta como santo. Por que santo? Porque Jesus ele é a definição do que é santo. Ele é santificado, ele é separado. Ele é completamente santo. Também ele vai dizer que vai se apresentar como verdadeiro. No entanto, ele pergunta o que é o verdadeiro. Essa é uma descrição, de certa forma, que enfatiza não apenas a veracidade de Jesus, mas também o seu caráter, porque o seu caráter é verdadeiro. Ele já diz que ele é a verdade, é o caminho e é a vida. Ele também se apresenta como soberano. Por que soberano? Porque Jesus é aquele que detém a chave. E essa chave serve para quê? Para abrir portas e fechar portas. Então ele tem poder sobre tudo. Porque a porta que ele abre, a oportunidade que ele dá, nenhum homem pode tirar. Ninguém pode tirar. Da mesma maneira, a porta que ele fecha, ou seja, a oportunidade que ele tira, ninguém pode abrir essa porta, ninguém pode dar novamente. Porque Jesus é soberano.
Somente Ele tem esse poder absoluto de dar o ponto final em uma determinada situação. Então não importa se a igreja é pequena, porque o que realmente importa é o quão grande é o seu Deus, é o quão grande é a fé nesse Deus. Então a gente já entende que Jesus ele se apresenta dessa maneira para Filadélfia, porque por ser uma cidade pequena, a gente vai entender que é uma cidade que não possui recursos. Então as oportunidades, a forma de se manter, a forma financeiramente realmente falando, uma igreja pequena de se manter, era algo milagroso para uma época daquela. Então somente Deus quem dava as oportunidades, e eles entendiam isso muito. Tanto que é dessa maneira que Jesus ele realmente se apresenta. Ele se apresentou como aquele que abria as portas para esta igreja, fechava outras. Jesus então ele vai começar citando, após se apresentar, obviamente, ele vai citando as forças que Filadélfia possuía. E como Jesus diz ali, eu sei as tuas obras, então dá a entender que Jesus ele observava diretamente esta igreja. Ou seja, ele examinava todas as suas atividades religiosas, como também as cotidianas. Ele olhava para o interior do coração de cada membro dessa igreja. Ele sabia tudo sobre eles, porque nada escapa do seu olhar, nada escapa do seu controle. E Jesus ele é soberano. Então Jesus observava que esses crentes de Filadélfia possuíam bem poucas forças, ou seja, não possuíam grandes negócios, não eram comerciantes importantes, não eram ninguém importante na sociedade. Então ele compreendia que os membros eles talvez não tivessem recursos para sustentar o orçamento da igreja. E mesmo assim Jesus ele manteve esse lugar, porque justamente o que eu comentei, essa igreja ele entendia o conceito de depender de Deus. Eles sabiam que Deus era grande o suficiente para suprir eles. Jesus também elogia esta igreja por simplesmente não largar a palavra, por simplesmente serem submissos à palavra de Deus, fazerem tudo aquilo que Deus mandava. Então eles eram dirigidos pela palavra de Deus. Isso nos leva a entender que nós precisamos ser como esta igreja, porque precisamos ser obedientes e seguir, ser dirigidos por Deus, porque é isso que Ele quer de nós. Só que um ponto interessante é que essa igreja ela era ousada, porque eles não tinham medo de proclamar o Evangelho. Você nota que eles não se envergonhavam disso, eles não tinham por que se envergonhar. Então o segredo de Filadélfia está na sua fidelidade, o que é aquilo que Paulo havia ensinado a eles. Por isso Cristo sempre lhe abria as portas, porque eles eram fiéis à sua palavra, eram fiéis àquilo que Deus tinha falado com eles. E essa fidelidade permitiu que portas fossem abertas para eles. Por isso que eles são vistos como uma igreja de um grande Deus. Eles compreendiam o tamanho das bênçãos, eles tinham uma noção de quem era Deus realmente. No entanto, mesmo tendo essa noção, a gente vai entender que há um sofrimento ali. Porque toda igreja ela vai sofrer, independente. E Filadélfia ela não está isenta disso. Filadélfia ela sofria com aquilo que chamamos de sinagoga de Satanás. Ou seja, no texto geral eram judeus que diziam ser crentes, no entanto eles mentiam e agiam de uma forma errônea, assim manchando a imagem de Cristo, manchando a imagem da igreja, até mesmo deturpando os ensinamentos, enfim. Só que o sofrimento de Filadélfia ela era mais em nome da religião, e não obviamente por outros motivos. E aquele local, eu comentei, haviam pessoas que diziam professar a fé em Deus, só que no entanto eles eram incrédulos, eles mentiam, eles faziam tudo aquilo que era contrário à sã doutrina. É interessante que Jesus ele promete fazer esses descrentes se curvarem diante de Filadélfia, porque todos hão de conhecer o verdadeiro Deus, todo joelho há de se dobrar diante de Deus. E Jesus ali, se você notar, admite que ele iria esconder essa cidade, ou seja, ele iria guardar esta igreja diante de uma grande tentação, diante de um grande problema. Ou seja, ele não ia permitir que aquela igreja sofresse mais do que já estavam sofrendo.
É como se o sofrimento deles na época já fosse o suficiente. Quando viesse uma grande tribulação, um grande problema, eles iriam ser poupados, justamente porque já sofriam. E muitas vezes isso se aplica a nós também, porque muitos de nós passam ciclos da vida sofrendo por algo, sofrendo por um problema, talvez um deserto, enfim, não sei. Mas de certa forma, acredito que Deus ele vai te poupar de outros tipos de sofrimento. Porque você sofre um tipo e é poupado de outro. Você sofre, principalmente quando você sofre por amor a Deus. Quando você sofre por amor à palavra. Quando você sofre por obedecer aquilo que as Escrituras dizem. E após o sofrimento, a gente vai entrar naquilo que chamamos de promessa. Porque sempre vai ter a promessa. Todas as cartas vão prometer. Jesus ele conclui suas palavras com esperança e conforto. Ele promete bênção aos que vencerem. E o vencedor é aquele que se manteve até o fim, fiel à sua palavra. A primeira bênção que podemos ver é coluna no templo de Deus. Nos tempos antigos, a coluna é um símbolo de segurança e força de uma estrutura, de um prédio, de um local. Também, quando uma pessoa falecia, principalmente se era uma pessoa importante, os antigos eles construíam uma coluna, um pilar em homenagem àquela pessoa. Muitas vezes é destinado a filósofos, a pessoas que foram importantes naquela época. Todo aquele que olharia aquele pilar lembraria desta pessoa. E também ali Deus vai prometer nomes. E receber o nome de Deus significa que você pertence a Ele. Quando alguém recebia o nome de outro, significa um pertencimento. Significa que aquela pessoa pertencia a posse sua. Então, por ser posse sua, ou seja, por ser posse de Deus, o nome ele vai estar permanentemente escrito em seus servos. Isso é uma grande promessa de Jesus para essa igreja. Ele está dizendo que o nome daqueles que serviram fielmente estaria permanentemente escrito em uma coluna na cidade de Deus, dizendo que aquelas pessoas lhe pertenciam, dizendo que aquelas pessoas suportaram tudo aquilo e que agora pertenciam a Deus, que agora são realmente servos de Deus. Detalhe, é na Nova Jerusalém, então não é qualquer lugar que este pilar vai estar, não é qualquer lugar que o seu nome vai estar exposto ao público. Por fim, a gente tem aquele bom e velho alerta em todas as cartas, que é quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, novamente, nós somos exortados a ouvir a voz do Espírito Santo. E nesta carta, eu lhe pergunto, o que o Espírito Santo está dizendo? Nesta carta, ele diz que nenhuma igreja é limitada pelo seu tamanho ou pela sua quantidade de membros. Na verdade, ela é limitada pelo tamanho de nosso Deus. E a gente interpreta que pelo tamanho de nossa fé. Bem, um Deus grande faz com que tenhamos ministérios extraordinários. Por fim, eu lhe pergunto quão grande é o seu Deus? Se cremos em um Deus grande, mesmo o menor detalhe é importante. Porque Deus é um Deus de detalhe. Deus trabalha nas pequenas coisas. Então isso é importante ter em mente. A gente tem que entender cada dia mais e refletir sobre o quão grande é o seu Deus. O quão grande é a fé em Deus. E fé em Deus vai muito além do que a fé natural. Envolve o dom da fé muitas vezes. Então é exatamente isso que nós devemos ter em mente. Pensar o quão grande é o nosso Deus. Pensar que Ele é capaz de abrir portas e fechar portas. E realmente, Ele é capaz de abrir portas e fechar portas e ninguém pode fazer o contrário. Portanto, lembre-se disso. Nós como igreja somos limitados não pelo nosso alcance, pela nossa mídia, pela nossa estrutura física, pela quantidade de membros, mas sim somos limitados pelo Deus que há nela. Então, se cremos em um grande Deus, se temos fé para acreditar, Deus é um Deus grande, então a nossa igreja ela é grande. A igreja no sentido corpo de Cristo falando, por assim dizer. E este é o 7º vídeo sobre as 7 igrejas e
você assistiu até aqui, deixa seu like, compartilhe. Semana que vem retornaremos a falar de Laodiceia. Depois de Laodiceia, farei mais um vídeo fazendo a conclusão geral sobre todas as 7 cartas. Que a paz de Deus esteja conosco. Amém.